Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã, amém? Bem, ao longo da nossa carreira, da nossa vida, nós enfrentamos diversas lutas, diversos desafios são apresentados diante de nós todos os dias. Estamos a todo momento decidindo, e decisões que são importantes no mundo espiritual. E sabemos que nem sempre somos vencedores, vamos dizer assim, sobre todas as lutas ou todos os desafios que se apresentam diante de nós ao longo da nossa vida. Algumas das vezes isso acontece porque estamos fugindo da vontade de Deus ou em colisão com a vontade de Deus. Algumas vezes isso acontece porque nós não estamos preparados o suficiente para esses desafios, essas lutas que acontecem em nossas vidas. E por vezes não está na agenda do Senhor naquele momento também nos fazer vencedor sobre aquela determinada situação, circunstância da nossa vida, né? É mais ou menos como a oração, né? Nem sempre oramos e recebemos o sim da parte de Deus, mas tudo tem um propósito grande quando nós entendemos que Deus ele tem o controle sobre tudo e sobre todos. E é interessante que como cristãos, nós precisamos entender que as derrotas que às vezes acontecem neste mundo terreno, elas podem podem ser consideradas como um caminho para a vitória. Porque se entendemos ou trazemos à nossa memória, né, apenas uma das muitas centenas promessas que estão na palavra de Deus de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, né, nós vamos entender que existem determinadas derrotas que vão promover vitórias internas, vitórias interiores, mudança interior, e vão também nos trazer algo nada comparado ao que gostaríamos de ter recebido, porque o Senhor diz que Ele tem um caminho de excelência e o melhor Ele tem para nós, né? Então a gente precisa ter essa perspectiva, essa visão, esse discernimento espiritual acerca das coisas que acontecem ao nosso redor, na nossa caminhada, na nossa vida, né? Nem sempre a derrota que hoje estamos enfrentando, ela significa o dedo final de Deus sobre nossas vidas. E por isso a percepção do discernimento e ao mesmo tempo a humildade de reconhecer, né, quem somos e aquilo que estamos fazendo pode promover um caminho de vitória em nossas vidas. E isso acontece porque a palavra de Deus, Deus estabeleceu para nós uma condição, a condição de sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? Então, mais do que vencedores é ampla vitória, o nosso nome é vitória. Então, por isso que precisamos ter claro esse entendimento de que determinadas coisas que às vezes acontecem nas nossas vidas, elas podem ou estão apontando para uma mudança interna ou para algo melhor em nossas vidas. Se assim entendemos que Deus tem o controle de tudo, se assim entendemos que os seus caminhos e pensamentos são mais altos do que os nossos, se assim entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, e amar ao Senhor é obedecer ao Senhor. Por isso, nessa manhã eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 8. Eu quero fazer a leitura apenas de um versículo 37, que você não tem muito tempo que você escutou isso aqui na igreja, não da minha boca, mas de um outro pregador, e que aponta exatamente para esta grande marca, a marca que Deus estabeleceu para as nossas vidas, de sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Romanos 8, verso 37. Convido você a estar de pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 8, verso
37. Aliás, vou ler um pouquinho antes, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E o verso 37 diz, em todas essas coisas, então há um contexto, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, por esta manhã estarmos na sua casa, oferecendo as nossas primícias a Ti, num dia que Te pertence. E assim, Deus, estamos com expectativas no nosso coração para que o Senhor mais uma vez ministre e fale, sendo o Senhor um Deus que sonda e nos conhece por inteiro e tem a palavra certa para nós nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, tenhas liberdade para trabalhar. Dai-me, Deus, as Tuas palavras, Pai, liberdade para falar, para pregar a Tua mensagem, um coração quebrantado e atento dos Teus filhos para ouvirem a boa palavra, que é poderosa para fazer grandes coisas em nossas vidas, Pai. Nós declaramos que nada nem ninguém, nem o espírito imundo de confusão, nada, sentimentos que não procedem de fé, podem prevalecer, Deus, nesta manhã sobre nossas vidas, Pai. Nós cremos no poder da oração e que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir aquilo que sai de nossas bocas, Pai, confirmando como igreja nesta manhã. Assim, Deus, manifesta a Tua presença em nossas vidas para que saiamos, Deus, fortalecidos, avivados, transformados, abençoados, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Eu vou repetir, né? Romanos 8, verso 37 diz, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É importante guardar isso no coração, né, para podermos fazer bom uso das promessas, e essa é uma das promessas, né, que Deus nos dá na sua palavra. Conquistar é ser vitorioso sobre um adversário, mas ser mais do que vencedor significa não apenas alcançarmos a vitória, mas sermos ou vivermos ou desfrutarmos de uma vitória esmagadora, né? Sermos esmagadoramente vitoriosos sobre algo ou sobre uma circunstância. E nós bem sabemos que Satanás, ele é o nosso adversário, né? Ele envia todos os tipos de ataques que ameaçam o nosso bem-estar, ataques que vão minar ou trabalhar contrariamente à nossa obediência, a fé que nós nutrimos em Deus, buscando desconstruir aquilo que Deus está construindo por meio da sua palavra, destruir a nossa vida, roubar a nossa alegria, implantar medo e preocupações paralisantes em nossas vidas. Eu diria que o mestre, ele é diabo, ele é mestre, né, em usar as circunstâncias e o desconhecido para criar fantasias de perigo em nossas mentes, né? Afinal de contas, os nossos sentimentos e as nossas ações, elas começam aonde? Nos nossos pensamentos, né? Então, o diabo, ele é mestre em usar circunstâncias e o desconhecido para criar fantasias de perigo em nossas mentes. Mas Paulo, ele nos ensina de maneira muito clara, em alto e bom som, a permanecermos firmes em nossa fé quando esses ataques vierem, lembrando-nos de que não apenas venceremos no final da nossa carreira, quando receberemos a coroa que Deus preparou para a sua igreja, mas Jesus nos permite vencer no tempo presente, nos vencer no agora. Satanás, ele não tem poder nenhum para roubar o nosso destino eterno, e ele não pode nos separar do amor de Deus no tempo que se chama hoje. Se somos filhos de Deus, por meio da fé que temos nutrido em Cristo Jesus, então
nós temos a garantia do seu amor, a garantia da sua proteção. Evangelho de João, capítulo 10, verso 27 a 29, diz assim: Jesus diz, abre aspas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Preste atenção no que Jesus vai dizer agora. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, uma vez tendo vivido a verdadeira, genuína conversão em sua vida, a palavra de Deus está nos dizendo que ninguém, nada, nem ninguém tem poder para nos arrebatar da mão de Cristo Jesus. Então a pessoa poderá viver, eventualmente, caminhos tortuosos, mas em algum momento, nem que seja lá no último minuto, haverá correção e ninguém roubará aquilo que pertence ao Senhor. Ser mais do que vencedor significa que enfrentamos as tribulações da vida com a certeza de que nós não estamos de maneira alguma sozinhos. Nós temos um Pai poderoso que luta por nós. Nós podemos nos aproximar dos vales mais escuros com confiança, sabendo que nada pode nos acontecer sem a permissão do nosso Pai amoroso, e algo que vai acontecer para o nosso próprio bem, como Romanos 8, verso 28 declara. Temos sua promessa de vida eterna e a presença do Todo-Poderoso a cada momento de cada dia, até que o vejamos face a face na eternidade. É uma promessa revelada na sua palavra para as nossas vidas. Nenhum pecado nosso, nenhuma tentativa do inimigo pode roubar o cuidado amoroso de Deus em nossas vidas. E por isso, Paulo vai dizer, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E ele complementa dizendo lá no verso 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, ou seja, nem a morte com todos os seus horrores, nem a vida, nem mesmo a vida com todos os seus encantos, mais ainda, nem os anjos, nem principados, ou seja, nem mesmo os seres sobrenaturais, como os anjos bons ou os anjos maus, que representam os principados, com todo o poder atrelado a eles, com todo o conhecimento anexado a eles. E ele complementa, nem as coisas do presente, nem mesmo as coisas do presente que nos oprimem, nem mesmo as coisas do futuro, as coisas do porvir que nos deixam, por vezes, ansiosos e apreensivos, nem os poderes, nem mesmo os poderes extraordinários de espíritos maus ou autoridades perversas guiadas por esses espíritos. E ele vai completar, ou continuar falando, nem mesmo a altura e a profundidade. E isso provavelmente indica, metaforicamente falando, todas as coisas, em todos os espaços, em todas as dimensões. E aí ele fecha, lá no verso 39, dizendo, nem qualquer, depois de dizer, nem a altura e a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja que a lista é vasta, a lista é ampla, para poder nos mostrar claramente que nada, nem ninguém podem nos separar do amor de Deus. A nossa vitória, ela é absoluta, ela é completa. Por quê? Porque Deus é por nós. Romanos 8,32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Nossa vitória é absoluta e completa porque não somente Deus é por nós, mas também porque Jesus é por nós. Mais adiante, no verso 34 desse mesmo capítulo 8 de Romanos, afirma que Jesus ele está à direita de Deus Pai e ele intercede por nós. A nossa vitória é absoluta e completa porque não somente Deus é por nós, Jesus é por nós, mas também porque o Espírito Santo de Deus é por nós. Da mesma forma, o Espírito ele também nos ajuda em nossa fraqueza. Nós não sabemos orar como convém, mas a palavra de Deus diz que o próprio Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então não há o que temer, porque Pai, Filho e Espírito Santo trabalham para que todas as coisas de fato cooperem para o nosso bem. E se o Rei que é o Senhor do Universo, Ele está do nosso lado, se Ele nos amou, se Ele nos escolheu, se Ele nos chamou, se Ele nos justificou, se Ele nos regenerou e já decretou a nossa glorificação, então não há dúvida que somos vitoriosos e invencíveis. Bem, isso é o que procede da parte de Deus. Isso é o que a palavra de Deus declara como conforto espiritual para as nossas vidas. Entender que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas eu pergunto para a igreja nessa manhã, quais são as marcas? E aí que entra, algo para a nossa ação. Quais são as marcas que distinguem um grande vencedor de um cristão morno, de um filho acomodado, de um soldado indiferente às ordens daquele que o arregimentou? Quais são as marcas que distinguem um povo de um outro grupo? Eu quero apresentar para vocês nessa manhã apenas 3 marcas, 3 grandes marcas que distinguem um grupo do outro grupo. E essas 3 marcas são: saber vencer as suas limitações. A segunda importante marca é ter uma atitude mental positiva. Afinal de contas, como eu disse, sentimentos e ações, decisões começam aonde? Nos pensamentos. Então, ter uma atitude mental positiva é uma das marcas de um grande vencedor. Então, a primeira marca, saber vencer as suas limitações. A segunda importante marca, ter uma atitude mental positiva. E a terceira importante marca é esperar, é desejar, é anelar a aprovação de Deus em nossas vidas. Para falar da primeira marca, que é saber vencer as suas limitações, eu quero fazer um paralelo entre Davi e Saul, de maneira abreviada, óbvio. Saul, ele tinha limitações em sua vida que não o deixavam avançar como um líder que ele era, A palavra de Deus nos mostra que o medo, por exemplo, volta e meia aflorava em sua vida. O medo estava presente nele quando diante da ameaça de Golias. Antes disso, quando ele foi escolhido para ser rei de Israel, a palavra de Deus nos mostra que ele se escondeu entre a bagagem por medo que ele sentiu do desafio que estava lhe esperando. E 1 João, no capítulo 4, verso 18, diz que o medo produz tormento. Então, o medo é uma forte limitação em nossas vidas, ou para as nossas vidas. A segunda limitação que eu vejo em Saul era a impaciência. Vemos que Saul, ele, diante de uma pressão externa, diante da iminência do ataque inimigo, ele não quis esperar por Samuel para oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele acabou se precipitando e oferecendo sacrifícios que foram prontamente rejeitados
por Deus, porque essa tarefa era de responsabilidade do sacerdote e não do rei. E a palavra de Deus diz em Provérbios 14, verso 29, o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Ele não somente tinha medo, impaciente que ele era, mas ele também era um homem impulsivo. E eu vejo isso como uma outra limitação. Saul, ele fez um voto precipitado, você deve se lembrar que quase custou a vida do seu próprio filho, Jonatas. E Provérbio 19:2 diz, não é bom proceder sem refletir. E mais ainda, peca quem é precipitado. Quarta limitação, ele era um homem ciumento. A palavra de Deus nos mostra que Saul ele ficou enfurecido quando o povo o comparou com Davi, colocando ele numa posição inferior ao do seu súdito. 1 Samuel 18:7 diz, as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E isso gerou ciúme. E associado ao ciúme, à impulsividade, a essas outras limitações, de uma maneira muito clara também a palavra de Deus nos mostra um coração que nutria a ira. Durante muitos anos Saul tentou matar Davi várias vezes. E a palavra de Deus nos mostra que Saul ele perdeu o trono para Davi porque ele não soube lidar, suportar, superar as suas limitações, deixando que o orgulho o afastasse da presença de Deus. Então ele tinha limitações e ainda nutria fortemente o orgulho. E o orgulho pode se manifestar por tantas coisas, tantas justificativas, tantas ponderações. A história de Davi não era diferente. Ele também tinha limitações em sua vida, tanto internas quanto externas. Mas de maneira muito clara nós vemos que elas não o fizeram parar na sua caminhada como um líder ungido por Deus. E as suas limitações começaram, sabe aonde? Dentro do seu próprio quintal. As suas limitações começaram dentro da sua própria casa, na sua família. Quando Samuel ele pediu para Jessé juntar todos os seus filhos para que Deus revelasse qual seria o próximo rei de Israel, ninguém, absolutamente ninguém se lembrou de Davi. Ninguém se lembrou que Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. Quando Davi ele reagiu diante das afrontas e blasfêmias do gigante Golias, a Bíblia também nos mostra que os seus irmãos o insultaram e lhe disseram que ele voltasse para casa. Então a gente vê, por meio desses dois exemplos, limitações presentes dentro da sua própria família. Como eu disse, a ira levou Saul a perseguir Davi. Então uma outra limitação na sua vida era o seu líder, Saul. Quando Davi ele se ofereceu para lutar contra o gigante, o que foi que Saul lhe disse? Contra o filisteu não poderás lutar com ele. É mais ou menos como se estivesse dizendo o seguinte, Davi, não adianta você ousar duelar com Golias, porque você é um perdedor, ou você será um perdedor. Olha para o teu tamanho e olha para o tamanho de Golias. E como Davi ele não desistiu, o que Saul fez? Ele tentou colocar o quê? A sua armadura grande e pesada sobre Davi para que ele desistisse. E assim, fazendo um paralelo, quantas pessoas também abrem suas bocas para poder declarar derrota ou declarar um sentimento de desistência daquilo que Deus está falando conosco para fazer? A sua inexperiência, podemos dizer também que era uma outra limitação.
né? Quando Samuel ele ungiu Davi, ele não tinha absolutamente nenhuma experiência de liderança, a não ser de pastorear ovelhas. Quando ele decidiu, por sua vez, enfrentar o gigante Golias, ele era apenas um adolescente e ele nunca tinha lutado numa guerra. Ou seja, Davi, ele foi subestimado, ele foi desrespeitado, mas ele se tornou um grande líder. Mesmo com limitações na sua vida, ele não se deixou vencer, ele não parou diante dessas limitações e, por conseguinte, isso é um testemunho valioso para as nossas vidas. Davi, ele foi um conquistador, porque ele soube buscar a Deus em primeiro lugar, ele soube colocar Deus em primeiro lugar. E buscar a Deus em primeiro lugar, ou colocar Deus em primeiro lugar, significa muita coisa. Significa guardar o maior mandamento estabelecido na palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, em outras palavras, esteja totalmente investido no seu relacionamento com Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar significa priorizar o Senhor. Sua palavra, sua direção precisam ser desejadas mais do que qualquer outra coisa. Elas não podem ser trocadas por ansiedade, pela precipitação, por medo, por sentimentos carnais, destrutivos, daninhos, limitadores. Não podem ser trocadas por ídolos, por nada que substitua o único e verdadeiro Deus em nossos corações. Igreja, buscar a Deus em primeiro lugar, ou colocar a Deus em primeiro lugar, significa reconhecer que Ele é poderoso em sua vida para conduzi-la em vitória, apesar das suas limitações. Significa ter confiança e, portanto, esperar nele, esperar o tempo dele. Significa preferir orar a se entregar. Significa diminuir de si para que Deus cresça em você. Colocar Deus em primeiro lugar significa que nos esforçamos para seguir os passos de Jesus. E os passos de Jesus foram de total submissão à vontade do Pai, de serviço aos outros e de oração. A palavra de Deus nos mostra que no jardim, diante de uma agonia inimaginável, Jesus ele orou: não se faça a minha vontade, mas sim a tua. E isso é colocar Deus em primeiro lugar. Igreja, quando nós escolhemos colocar Deus em primeiro lugar, nós determinamos que Ele é mais importante do que qualquer outra pessoa. A sua palavra é mais valiosa do que qualquer outra mensagem. E a sua vontade é mais importante do que qualquer outro imperativo. É isso que, em termos práticos, significa buscar a Deus em primeiro lugar. Davi, ele foi um conquistador, porque ele soube buscar a Deus em primeiro lugar. Mas além disso, e como consequência disso, eu acredito, ele se quebrantou e ele se arrependeu dos seus erros e dos seus pecados, quando isso se fez necessário, ao invés de fazer
algo que muitos crentes fazem: justificar-se e manter-se no mesmo caminho de erro. Então isso faz diferença. Quanto mais eu me aproximo de Deus, buscando Deus em primeiro lugar, consequentemente o meu coração é transformado, e assim quebrantar-se e arrepender-se fazem parte de um processo natural na minha vida. E esse combo foi um combo de vitória na vida de Davi. Ele não era um homem de impecabilidade absoluta, mas quando ele errava ou quando ele era exortado, como nós o somos na palavra, em casa ou no altar da igreja, a gente aceita aquilo que está errado e entende que não existem coincidências quando Deus fala algo que nós não estamos fazendo em nossas vidas. Deus está dando alerta, Deus está nos municiando com a sua palavra, Deus quer transformação em nossas vidas. Deus não está vendo em nós algo que deveria estar sendo vivido, ou da maneira, intensidade, profundidade e amplitude que Deus gostaria que estivesse sendo vivida em nossas vidas. Eu já falei isso aqui para a igreja, vivi isso há 17 anos atrás, pregava, seja na escola bíblica infantil, seja no altar, a palavra em Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma. Conhecia essa palavra de frente para trás, de trás para frente. Só que nós estamos diante de um Deus que sonda e conhece o nosso coração. E uma coisa é eu falar, outra coisa bem diferente é eu viver. E Deus me fez passar por uma prova grande, para que eu entendesse o que é não andar ansioso de coisa alguma. Um testemunho que você já conhece da Ana Beatriz. Lá, a mensagem de Deus, né? Naquele momento da prova, eu perguntei para o Senhor: o que o Senhor quer falar comigo? E ali Deus disse o que eu já sabia. E aí eu entendi claramente que, apesar de saber, eu não estava vivendo de maneira completa aquilo que Deus nos chama a viver. E Davi, ele foi um conquistador porque ele soube buscar a Deus em primeiro lugar. Ele tinha um coração quebrantado, ele se quebrantava, ele se arrependia, e isso alegrava o coração de Deus. Igreja, sempre nós vamos encontrar limitações ao longo das nossas vidas. Nós ainda não moramos no paraíso, no estado intermediário, nem no novo céu e na nova terra. Nós ainda estamos nesse mundo onde jaz o maligno. Então as limitações, elas estarão ao nosso redor, sejam elas internas, sejam limitações na família, sejam limitações no trabalho, sejam limitações na carreira espiritual, elas estarão presentes em nossas vidas. Não vivemos numa bolha no mundo perfeito. Por isso, nós não podemos dar a essas limitações um poder maior do que elas realmente são, porque senão nós acabaremos abrindo mão dos nossos sonhos, ou diante da campanha que nós estamos vivendo, né, nas quartas-feiras, na série de mensagens, nós estaremos limitando o agir de Deus, o haja de Deus, que aponta claramente para um caminho de plenitude, de vitórias, um caminho melhor para as nossas vidas. E eu quero dizer algo importante para você nessa manhã, para você guardar no seu coração, né? 4 importantes coisas. Primeiro, encontre coragem em Deus para avançar naquilo que você está vivendo. Segundo, creia nas promessas de Deus para a sua vida. Terceiro, tome posse da sua verdadeira
identidade cristã. E quarto, deixe Deus transformar as suas impossibilidades em milagres. O que você não pode fazer, Deus pode. Então, deixa Deus transformar as suas impossibilidades em milagres para a glória de Deus. Assim disse o Senhor a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo se regozijou tremendamente, e ele disse: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu desço, é que eu cresço. Quando eu diminuo, é que eu apareço. Quando eu perdoo, é que eu ganho. Quando eu admito a minha própria incapacidade, Deus toma conta de mim. Quanto mais dependente e submisso eu sou a Deus, mais forte é o poder de Deus se manifestando em mim. Isso é a leitura de quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quanto mais eu dependo de Deus, mais eu alegro o coração de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Mais forte eu estou. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas nunca destruídos. Então se lembre, igreja, lembre-se de uma outra promessa que está em 1 Pedro capítulo 5, verso 10, que vai dizer o seguinte: e o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Então guarda no teu coração o que Deus está fazendo na tua vida. Temos 2 ouvidos e uma boca. Então esse é sinal, né, de que devemos falar menos e ouvir mais o que Deus está falando conosco no dia que se chama hoje. Porque Deus, Ele mostra que as tribulações, elas são motivo de alegria, ou devem ser motivo de alegria, porque elas trazem perseverança, produz experiência e vai nos levar a uma esperança maior no haja de Deus em nossas vidas. Eu não vou levantar a minha boca para Deus e pedir tribulação. Mas se a tribulação bateu a minha porta e ela está na minha casa, na minha família, na minha vida, no meu trabalho, seja onde for, então traga à sua memória o que pode te dar esperança, que foi o que Jeremias disse. Jeremias, muito sabiamente ele falou, antes de dizer, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, ele muito sabiamente também disse, quanto mais eu olho para o meu problema, mais eu me afundo no problema. Deus é muito sábio naquilo que escreve na sua palavra, para evitarmos a repetição de erros que já fizeram parte
do passado na vida de tantas pessoas. Primeira marca: saber vencer as nossas limitações. Essa é uma marca distintiva do grande vencedor em relação a outros. A segunda marca é ter uma atitude mental positiva. E aí eu convido você a abrir o livro de Filipenses, por favor. Filipenses fica depois de Efésios, capítulo número 4, a partir do verso número 6. Efésios, capítulo 4, verso 6 até o verso 13 diz assim. Vamos falar, Filipenses, capítulo 4, a partir do verso número 6, nós vamos falar da segunda marca distintiva, ter uma atitude mental positiva. Então diz a palavra de Deus: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, e pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E Paulo conclui dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. E esses versículos, eles falam algo importante para nós, né? Nós não podemos deixar que a ansiedade crie raízes no nosso coração, porque a ansiedade, ela mina as nossas forças, ela abate a alegria, expectativas que a palavra, que as promessas de Deus constroem em nossa vida. Nós não podemos deixar que a dúvida apague a esperança que o Evangelho planta em nós, porque a epístola de Tiago, no capítulo 1, versos 6 e 7, vai dizer claramente que quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, e vai dizer o quê? Não suponha que esse homem alcançará alguma coisa do Senhor. Quem vive ou está nutrindo a dúvida. Nós não podemos deixar que a visão de gafanhoto tome conta de nossos olhos, a visão de que nós somos menores do que os desafios, a visão de que nós somos menores do que as lutas, a visão de que nós somos menores do que os gigantes, as limitações, porque nós não somos. Certa vez Jó, olha o que ele disse com muita propriedade. Certa vez Jó, ele declarou o seguinte: aquilo que temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Eu vou repetir o que Jó disse: aquilo que temo me sobrevém,
e o que eu receio me acontece. Mas eu quero que você tome posse daquilo que Paulo lhe disse: tudo podemos naquele que nos fortalece. Igreja, Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação, de equilíbrio, para vivermos as nossas decisões. Nós precisamos e podemos ter a certeza de que nós prevaleceremos contra tudo e contra todos, porque Deus ele já estabeleceu uma condição para nós, a condição de que somos mais do que vencedores. Porque Deus já nos disse que não nos deixará e nunca jamais nos abandonará. Deus, ele, segundo a sua glória, a sua riqueza em glória, diz a palavra, que lhe há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Por isso, igreja, é preciso ter uma atitude mental positiva, porque muitas vezes a nossa derrota começa aqui, na nossa mente, porque os sentimentos e as decisões têm a origem, a gênese está no que pensamos. Por isso é importante trazer à memória o que pode nos dar esperança, para não olharmos e vivermos pelas circunstâncias do que os olhos veem e os ouvidos ouvem, mas viver pela fé, caminhar pela fé naquilo que Deus, que tem a última palavra, diz para as nossas vidas. Ou confiamos em Deus, ou estamos brincando de ser cristão. Ou confiamos que Deus fará por meio de orações, ou lutaremos com as nossas próprias forças que são limitadas e nós vamos potencialmente apanhar, sofrer ou alongar deserto e retardar o haja de Deus em nossas vidas. Terceira atitude, terceira marca que distingue o grande vencedor é esperar, desejar, anelar. Veja que eu estou numa crescente, né? Esperar, desejar, anelar, querer com Q maiúsculo, né? A aprovação de Deus. E certa vez, Paulo lhe disse em Gálatas capítulo 1, verso número 10, algo importante. Eu diria que algo importante no mundo espiritual e algo oportuno para uma autorreflexão nesta manhã. Quando ele disse assim, acaso, Gálatas 1, verso 10, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? E aí ele responde dizendo o seguinte, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo Jesus. E essa é uma sentença importante no mundo espiritual e oportuna para a nossa reflexão, porque nós estamos falando da terceira marca distintiva do grande vencedor. Esperar, desejar, anelar a aprovação de Deus. E muitas vezes nós nos preocupamos com o que as pessoas pensam de nós, com o que as pessoas falam de nós, mas nós não nos importamos com aquilo que é o principal, o que Deus pensa de nós, o que Deus pensa a nosso respeito, o que Deus vê quando Ele olha para nós. Muitos dentro das igrejas
não estão preocupados com isso? Estão preocupados com outras coisas? Preocupados em estar na moda? Preocupados, como eu disse, com o que as pessoas pensam delas, com o que falam delas? Mas como não veem Deus, como veem a igreja, isso é secundário. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esforça-te por apresentar diante de Deus no status, na condição aprovada. Paulo ele exorta Timóteo a andar sem repreensão. Paulo ele estava dizendo a Timóteo: Timóteo, é preciso se separar totalmente de tudo aquilo que não revela o caráter santo de Deus, tudo aquilo que não revela o caráter verdadeiro de Deus, com o intuito de estar se oferecendo como um verdadeiro sacrifício, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mais ainda, não pode ser, Timóteo, uma experiência única, mas sim um esforço constante, e mais ainda, de certa maneira, urgente. Afinal de contas, você é líder da igreja em Éfeso, e o fato de andar sem repreensão te tornará uma pessoa testada e aprovada diante de Deus e dos homens. Portanto, a orientação de Paulo e a expectativa de Deus, por meio daquilo que nós acabamos de ouvir, é que nós sejamos irrepreensíveis nas nossas atitudes e nas nossas palavras. Se sabemos aquilo que temos que fazer, façamos. Se sabemos aquilo que não pode ser feito, não façamos. Efésios capítulo 1, verso 4 diz: Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. A orientação de Paulo e a expectativa de Deus é que nós sejamos separados das tendências pecaminosas mundanas, das tendências pecaminosas do mundo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 e 4 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Romanos capítulo 12, verso 2 vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a expectativa de Deus para nós, sermos separados das tendências pecaminosas do mundo, que estejamos atentos à voz de Deus, obedecendo a sua palavra, obedecendo, cumprindo a sua vontade, sendo fiéis, sendo vigilantes, sendo verdadeiros, vivendo a verdade, estando envoltos com o cinturão da verdade. Essa é a vontade de Deus. Sermos humildes. E isso faz de nós, homens e mulheres, aptos a receber a aprovação de Deus. Irmãos, saibamos dizer não para nós mesmos com o domínio próprio. Saibamos dizer não para os escarnecedores que estão ao nosso derredor. Sabe como? Cumprindo os limites que Deus estabelece na sua palavra para nós. Saibamos dizer não ao diabo, resistindo o diabo, porque ele fugirá de nós. Enfim, o
O que Deus espera é que vivamos como obreiro, servo, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O Senhor disse a Satanás: Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E por que eu falei isso? Para que você se esforce e eu me esforce, para que sejam essas as mesmas palavras que o Senhor tenha a nosso respeito. Filha, filho, obreira, obreiro, íntegro e reto, temente a mim e que se desvia de todo o mal. E para isso, saiba vencer as suas limitações, tenha uma atitude mental positiva, espere, deseje, anele, queira viver debaixo da aprovação de Deus. Não negocie com a carne, porque Deus sempre verá a obediência parcial como desobediência. Deus sempre verá o não atendimento à sua voz como insubmissão. Deus sempre verá o não arrependimento como uma dureza de coração. Deus sempre verá a permanência no pecado como um solo que está infértil ou que é infértil. Deus sempre verá uma vida cercada de justificativas, como alguém que prioriza a si próprio. Deus sempre verá a incredulidade como a negação à sua palavra. Deus sempre verá a murmuração como reprovação àquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Deus sempre verá tudo aquilo que não procede de fé como pecado. Deus sempre verá o pecado como transgressão à sua vontade, como uma barreira, como uma separação entre Ele e nós. Sabe por quê? Porque Deus não negocia seus valores, os seus princípios, eles são eternos. Diz o Senhor: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras, a minha vontade, ela não passará. Independente do que estamos vivendo no mundo, a palavra de Deus, a vontade de Deus não é antiquada, não envelheceu, não caducou, não perdeu a sua validade. Deus é claro: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E para fechar essa palavra, eu quero deixar para você alguns conselhos, como se fosse um grande resumo da palavra nessa manhã. Primeiro conselho: não negocie os princípios de Deus, porque os princípios de Deus, eles são muros de proteção e segurança para a sua vida, e eles trazem alegria e paz. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho: os limites de Deus precisam ser conhecidos. Eles precisam ser conhecidos, sabe por quê? Porque eles precisam ser respeitados, já que a inocência não nos livra do pecado, não nos livra da reprovação de Deus, não nos livra das consequências do pecado. Terceiro conselho: o que é reprovado por Deus não é para ser degustado por você, porque isso não trará de maneira alguma edificação para a sua vida. Você não precisa definitivamente desse tipo de conhecimento ou experiência na tua vida. Quarto conselho: a carne é fraca,
Mas nós nunca seremos dominados por algo que não é lícito, por algo que não convém, que não edifica, se nós não abrirmos as portas dos olhos, dos ouvidos e do coração para essas coisas. Sexto conselho e penúltimo: antes importa agradar e obedecer a Deus do que aos homens. E sétimo, diz a palavra de Deus, Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa, olha o que Deus está dizendo para a igreja. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E 2 Timóteo capítulo 2, para finalizar a palavra, diz: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Diz mais ainda: dá testemunho solene a todos perante Deus. E no verso 15, diz o último versículo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É isso que Deus tem para nós nessa manhã, como posicionamentos, marcas distintivas de um grande vencedor, ou de alguém que deseja ser um grande vencedor. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças. Nós te damos graças, Pai, nesta manhã, mais uma vez pela oportunidade de estar na sua casa, na sua presença, e contemplar a dimensão do seu conhecimento, do seu poder e do seu mover em nossas vidas, como um Deus que sonda e nos conhece por inteiro, como um Deus que é Senhor da nossa história, como um Deus que é o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas em nossas vidas. E nessa manhã, Pai, a despeito de eu não saber como os teus filhos chegaram, mas eu sei aquilo que o Senhor falou e declarou no mundo espiritual para as nossas vidas. E nesse sentido, Pai, nós queremos orar para que o Senhor intervenha na vida daqueles, Pai, que estão vivendo lutas, desafios, tempestades, desertos, e estão sendo absorvidos pelas suas limitações, que estão desesperançosos, que estão vivendo o medo, que estão vivendo coisas que não são agradáveis, Pai, na sua caminhada espiritual. E nós sabemos, Pai, que o Senhor tudo pode. O que nós não podemos, o Senhor pode, Pai, fazer em nossas vidas, Pai. Por isso, Deus, nessa manhã, como Jeová Jirê, Deus de toda provisão, nós te pedimos, Pai, que o Senhor penetre no coração e na mente dos teus filhos, arrancando toda sujeira, imundície espiritual, pensamentos que não são virtuosos, que não se coadunam com aquilo que lemos hoje em Filipenses, no capítulo 4, coisas que não são virtuosas, que não são puras, que não são para edificação, que não trazem a tua glória, que não manifestam a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, vem limpar corações e mentes, Pai, nesta manhã, para trazer, Deus, à existência coisas novas e grandes que os teus filhos não viram e não ouviram, Deus, em suas vidas, Pai. Ajuda-os, Deus, a viver
debaixo, Pai, ou no horizonte, no farol, dessas 3 grandes e importantes marcas de um grande vencedor. O Senhor já selou a nossa condição de mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas a Tua palavra também é clara em dizer que o cavalo prepara-se para a batalha e a vitória vem do Senhor. Por isso precisamos estar preparados para ver sinais, prodígios, maravilhas, milagres, o impossível acontecer, Deus, em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor esteja, Pai, alcançando corações e mente dos Teus filhos para saírem, Deus, ó Pai, livres de todo sentimento, Pai, de pequenez, livres, ó Pai, de toda agonia espiritual, livres, Pai, de toda cegueira espiritual, livres, Pai, de todo medo, de toda apatia espiritual, Pai, para que vejam um novo, Deus, uma nova história o Senhor criar, ó Pai, estabelecer, ó Pai, redigir para as nossas vidas, Pai. Nós cremos na Tua palavra e nós cremos, Deus, nas Tuas promessas. E quando o Senhor fala, nós entendemos que o Senhor moverá céu, terra, mar, e o que for necessário para que seja cumprido, Pai, em nossas vidas, Pai. Como foi dito na introdução, Deus, dessa palavra, Pai, nós precisamos entender que até mesmo as derrotas aos nossos olhos, elas podem se tornar vitórias importantes para as nossas vidas, Pai. Nos dá, mais do que o entendimento, Pai, a certeza daquilo que estamos declarando diante do Senhor nesta manhã, para vivermos, Deus, coadunados com a Tua vontade, que sempre será boa, agradável e perfeita para as nossas vidas, Pai. Assim nós oramos e nós agradecemos, Pai, já por tudo nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Faz a obra, continua a boa obra, Deus, iniciada em nossas vidas, porque nós cremos que os Teus propósitos, eles não serão frustrados, mas serão cumpridos, Pai, em nossas vidas. Assim, Deus, nós oramos. E nós agradecemos já por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Amém.